Ela foi largada com 2 filhos, que não eram seus, e expulsa de casa, mas fez algo que foi inacreditável. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Incríveis. Curta, se inscreva e ative as notificações. Natália era uma jovem de 15 anos de idade, que já trabalhava para poder ajudar sua mãe nas despesas de casa. Seu pai largou sua mãe por uma mulher mais jovem, mudou de estado com ela e sumiu de suas vidas. Isso devastou tanto sua mãe quanto Natália que, além de sofrerem pelo abandono, também sofreram com a situação financeira, pois sua mãe não trabalhava porque seu marido não deixava e Natália apenas estudava na época. Assim, Natália e sua mãe foram atrás de emprego e conseguiram. O dinheiro não era muito, mas ambas agradeciam que não faltava comida em casa. O tempo passou e Natália viu que sua mãe se tornou uma pessoa amargurada pelo que sofreu do marido. Ela virou uma pessoa negativa que não acreditava no amor e achava que todas as pessoas eram interesseiras. Natália ficava triste de ver a mãe nesse estado, mas ela entendia seu lado, pois não foi fácil todo o sofrimento que ela teve que passar, mas queria apenas que ela esquecesse o passado. Alguns homens até cortejavam sua mãe, mas ela nunca retribuiu nenhum deles. Por sempre querer dar uma vida digna à sua mãe, a vida que ela merecia, Natália se esforçava mais que todos. Na escola ela sempre foi a melhor, no trabalho também. Assim que terminou os estudos, Natália passou no vestibular, para administração, e cursou uma das melhores faculdades do estado. Na faculdade ela também se destacava e assim que terminou sua faculdade já tinha um emprego garantido. Natália era uma das melhores funcionárias da empresa e ganhava muito bem, porém isso era motivo de inveja de algumas pessoas, mas ela nunca se importou. Sua mãe sempre falava dela para todos, pois era seu maior orgulho e sua maior alegria na vida. Mas um dia a mãe de Natália passou mal e foi para o hospital. Natália ficou bastante triste, e infelizmente sua mãe teve um AVC. Parte de seu corpo ficou paralisado e, a partir daquele dia, ela precisaria de ajuda para tarefas simples do seu dia a dia. Natália não pensou 2 vezes e largou o emprego para cuidar de sua mãe. Isso deixou todos assustados, pois seus amigos e conhecidos aconselhavam ela a apenas pagar uma pessoa para cuidar de sua mãe. Mas Natália queria estar presente, pois sua mãe era a pessoa mais importante no mundo para ela. Além disso, Natália sempre foi inteligente com seu dinheiro. Ela tinha uma boa reserva de emergência que a sustentaria por alguns anos sem trabalhar. Desde aquele dia ela cuidava de sua mãe, não saía para lugar algum e passava boa parte do tempo com ela, assistindo filmes, novelas, preparando sua comida ou apenas conversando. A mãe de Natália sempre agradecia a filha, e dizia que a amava, com os olhos brilhando em lágrimas, pois percebeu que tinha ao seu lado um ser humano raro, um verdadeiro anjo no céu. Infelizmente um dia Natália acordou e sua mãe não se mexia. Ela havia partido enquanto dormia. Natália ficou desolada, mas o que a consolava era que sua mãe não estava mais sofrendo. O tempo passou e Natália ainda sofria com o luto. Ela raramente saía e ainda não havia procurado emprego, mas sua reserva de emergência ainda daria para 8 meses, então ela ainda estava calma quanto a isso. Por insistência de uma amiga, Natália saiu para um encontro com amigos em um restaurante. Lá ela conheceu Diogo, um homem bonito e sedutor. Natália sentiu algo que nunca sentiu em sua vida, seu coração acelerou apenas de ver aquele homem à sua frente. Ambos passaram a noite conversando e a química foi perfeita entre os dois. Natália não acreditava em amor à primeira vista, mas não sabia como explicar o que ela estava sentindo. Diogo pegou o número de Natália e eles conversavam todos os dias por horas. Com o tempo Natália descobriu que os pais de Diogo já haviam falecido e que ele tinha 2 filhos. O primeiro filho ele teve quando era muito novo, mas a mãe morreu no parto. O segundo filho veio do primeiro casamento de Diogo, mas não deu certo e a sua esposa o largou com seu filho. Desde então, Diogo cuidava dos seus filhos sozinho. Não era fácil, mas ele era dono de uma grande loja de móveis, que dava bons lucros para ele. Assim ele tinha condições de pagar uma senhora para cuidar de seus filhos. O tempo passou e Natália estava definitivamente apaixonada, feliz e realizada. Ela se mudou para a casa de Diogo e ambos passaram a viver como marido e mulher. Natália também amava os filhos de Diogo, Samuel e Guilherme. Ela sentia um carinho enorme pelos dois e com o tempo passou a se sentir mãe dos 2 garotos.
Natália vivia integralmente para a casa e os filhos de Diogo, por isso ela nunca foi atrás de emprego novamente, mas para ela o que importava era que ela se sentia feliz. Um ano após morarem juntos, o casal decidiu ter outro filho. Natália se sentia mãe de Samuel e Guilherme, mas desejava ter um filho de seu próprio ventre. O casal tentou durante meses, mas ela nunca conseguiu engravidar. Isso a preocupou bastante, pois começou a achar que era infértil, já que Diogo já tinha 2 filhos, porém nunca foi ao médico saber o motivo. O tempo passou e a crise atingiu os negócios de Diogo. Então Natália viu outro lado dele que ela não conhecia. Ele andava irritado, mal falava com seus filhos e com ela. Além disso, ela não conseguia conceber outro filho que ambos desejavam. Ele passava a noite fora de casa e muitas vezes chegava bêbado. Falava coisas horríveis para Natália dizendo que ela era inútil, que não ajudava em nada em casa. Por um tempo Natália apenas chorava, mas ela sabia que tinha seu valor, pois ela cuidava de seus 2 filhos e fazia tudo em casa. Ela não ia atrás de emprego porque não teria com quem deixar os meninos, já que eles não tinham mais uma babá. Um dia, Diogo saiu de casa e não voltou mais. Natália ficou desesperada pensando que algo poderia ter acontecido com ele, mas alguns dias depois uma pessoa bateu em sua porta. Era um corretor. Ele disse que a casa estava à venda e que eles teriam que sair de lá. Ela ficou horrorizada. Diogo havia deixado ela com seus 2 filhos e colocado a casa à venda com os 3 dentro. Ela tentava ligar para ele, mas ele nunca atendia. Ela teve que sair com os meninos da casa. Com a ajuda de uns amigos ela encontrou um local para morar com eles. Samuel e Guilherme não tinham outros parentes a não ser o pai que havia sumido. Ela amava os 2 e jamais abandonaria eles, ou até mesmo deixaria que eles voltassem para o pai, pois tinha medo de ele abandonar os 2. Ela chorava e lembrava de sua mãe, de tudo o que ela passou. Ela finalmente entendeu o que era se dedicar a uma família e ser largada como algo sem valor. Natália não tinha tempo para chorar, pois precisava cuidar dos meninos. Eles estavam morando em um apartamento pequeno e Natália conseguiu um emprego. Ela deixava os garotos sozinhos, pois não tinha dinheiro para contratar uma babá, mas ela dizia para ambos, principalmente para o mais velho, o que eles podiam e não podiam fazer e que qualquer coisa eles ligassem. Eles sempre abraçavam ela antes de ela sair para trabalhar. Uma vez os 2 a abraçaram e a chamaram de mãe. Aquilo emocionou ela e a fez chorar. Era difícil tudo o que estavam passando, mas eles se amavam e isso era o que importava. Com o tempo ela conseguiu contratar uma babá para cuidar deles e a situação começou a melhorar. Natália ainda sentia remorso pelo que Diogo fez com eles e achou que nunca mais amaria na vida. Porém seu vizinho, Gabriel, sempre limpava a entrada de seu apartamento na hora que Natália saía para o trabalho, ele a cumprimentava com um sorriso tímido e ela fazia o mesmo. Mas ela não desejava nada com ele ou com ninguém. Para ela o amor tinha morrido e ninguém era confiável. Então um dia, ela chegou em casa e estava tudo revirado, ela não via os meninos em lugar algum. Seu desespero foi instantâneo, mas Gabriel, seu vizinho, apareceu em sua porta e disse que seus filhos estavam na casa dele. Ela correu para vê-los. Samuel, o mais velho, disse que o pai deles apareceu e começou a revirar toda a casa, os 2 ficaram com medo e saíram. Gabriel então acolheu os meninos e chamou a polícia que ainda não tinha chegado. Natália não sabia o que Diogo queria, mas não ficaria lá para saber, mas ela não tinha outro lugar para ir. Então Gabriel disse que eles podiam ficar em uma casa que ele tinha. A casa estava para alugar, mas ainda não havia aparecido nenhum interessado. Natália aceitou e ficou ainda mais grata por Gabriel não cobrar nada para ela. Gabriel visitava eles constantemente para saber se tudo estava bem. Natália se sentia segura ao lado dele e até sentia algo por ele, mas ela ainda não estava pronta para amar novamente, por medo de sofrer o que já sofreu, assim como sua mãe também sofreu. Um dia, ao sair do trabalho, ela encontrou Diogo a esperando do lado de fora. Ela ficou assustada, mas ele acalmou ela e disse que não faria nada, que ela apenas ouvisse ele. Assim, Natália escutou atentamente. Ele se desculpou por largar Natália, mas sua loja havia falido e ele estava sem dinheiro, então ele vendeu o único bem que tinha, sua casa.
Ele tentou montar outros negócios, mas nada deu certo. Ele também falou que morou um tempo com outra mulher, mas que também não deu certo. Natália estava furiosa, mas continuou ouvindo. O dinheiro estava acabando e, para piorar, ele descobriu que estava doente. Segundo ele, no desespero ele foi atrás de dinheiro na casa dela, mas pediu desculpas por isso e disse que precisava falar com seus filhos, pois no momento de desespero ele esqueceu de pedir algo a eles. Ele estava com leucemia e precisava de um doador, porém os parentes mais próximos que ele tinha eram seus filhos. Por serem menores de idade eles não poderiam doar, mas ele pretendia entrar na justiça para que, caso fossem compatíveis, eles pudessem doar a medula para ele e em troca ele não tiraria os garotos dela. Ela estava até sentindo pena dele, mas ao ameaçar tirar eles dela, Natália ficou furiosa novamente. Porém ela consentiu, apesar da raiva, ela não deixaria eles sem tratamento. 5 dias depois, o resultado dos exames saiu. Nenhum dos garotos era compatível com Diogo, além disso o médico tentou explicar de forma sutil o motivo de eles não serem compatíveis, porém Diogo não estava entendendo. Então o médico disse que os dois não eram filhos dele. Diogo disse que era impossível, os dois eram filhos deles e eram de mães diferentes, ele achou que era impossível isso acontecer. O médico explicou que os exames tinham 99% de certeza, mas que passaria outro exame em Diogo para testar o que ele estava dizendo. O outro exame foi feito e foi descoberto que Diogo não era capaz de ter filhos, era infértil. Aquilo caiu como uma bomba para todos eles. As 2 mulheres com que ele teve relação haviam traído ele, menos Natália, e por isso ela nunca conseguiu engravidar dele. Ele saiu chorando e com raiva. Natália foi falar com ele, mas ele disse que nunca mais queria ver aqueles garotos e nem ela. Diogo desapareceu novamente e Natália nunca mais soube notícias dele. Ela entrou na justiça para ter a guarda de Samuel e Guilherme, já que o pai havia deixado os dois. Ela já se sentia mãe deles, mas queria que fosse oficializado legalmente. O tempo passou e os meninos cresceram, viraram 2 jovens bonitos, além de pessoas maravilhosas. Natália cedeu ao amor novamente e se casou com Gabriel, que com o tempo provou ser uma pessoa digna, bondosa e que principalmente amava. Os dois tiveram um filho lindo, chamado Lucas. Natália nunca mais teve notícias de Diogo, não sabia se ele procurou tratamento ou se fez outra coisa em sua vida. No fim ela percebeu que mesmo sentindo raiva, a vida acabou retribuindo com tudo que ele havia feito. Espero que tenha gostado da história. Curta, se inscreva e compartilhe. Obrigado por assistir.